abençoa os teus filhos que vêm pelo caminho, Raul, Senhor, abençoa os demais, nosso inimigo, que nós fazemos em paz. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, a gente só vai comentar aqui, vamos mostrar a imagem aqui, a gente não vai entrar em comentário, porque os irmãos estão chegando hoje. A gente estamos estudando a matéria de Cristologia, certo? Essa matéria vai tratar da vida de Jesus e do ministério de Jesus. Dois pontos marcantes na matéria de Cristologia é a sua humanidade e a sua divindade. Por que a sua humanidade e a sua divindade? Porque existem pessoas que acreditam que Jesus era homem e Deus. Okay? Mas infelizmente existem aqueles que acreditam que ele era apenas homem e não era Deus. Okay? Principalmente os judeus ortodoxos. Até hoje os judeus veem Jesus como um profeta. Você entender isso aí? Para os judeus, o que conta é apenas a Taná. Que seria a Taná? Acho que já falei isso para os irmãos. A Taná é uma junção de Torá, Nevilim e Ketuvim. É a Bíblia de Gênesis a Malaquias. Vale salientar que Malaquias, ele é o último profeta que está registrado no Antigo Testamento. Porém, Malaquias não é o último profeta do Antigo Testamento. Vocês irmãos sabiam acerca disso. Malaquias não é o último profeta do Antigo Testamento. Professor, quem é o último profeta do Antigo Testamento? João Batista. Dessa raiz genealógica, verbo testamentário, João Batista, mesmo estando no Novo Testamento, ele é o último profeta veterotestamentário. Okay? Não é Malaquias. O livro de Malaquias é o último livro da ordem dos livros dos profetas menores. Okay? Ele é o último, de forma escriturística. Mas o último profeta, certo? Da raiz veterotestamentária se chama João Batista. Por isso que a Bíblia diz que a lei e os profetas foram até João Batista. Outra coisa que precisa entender é que a lei, no sentido cerimonial, foi abolida. Okay? Porém, precisamos entender que vivemos ainda segundo os escritos da lei. Exemplo, poderia adulterar naquela época? Não. E hoje pode? Poderia matar naquela época? Não. E hoje pode? Não. Então, precisa entender que dentro da visão da teologia paulina, Antigo e Novo Testamento é uma coisa. Paulo dizia que o Antigo é sombra do Novo. Primeiro aparece a tua sombra para depois aparecer você. Isso é uma questão de lógica. Certo? Então, para os judeus, o que conta é a Taná, a Bíblia de Gênesis a Malaquias. A Brit Hadashah, o que é a Brit Hadashah? A Brit Hadashah é o Novo Testamento. Ok? E Jerônimo, no terceiro século, para o começo do quarto século, quando vai traduzir a Vulgata Latina, ele tira essa expressão Brit Hadashah e bota a expressão Antigo ou Novo Pacto. Ok? Então o que acontece? Os judeus não creem em Cristo. Os judeus ortodoxos não creem em Jesus. O sacrifício de Jesus, infelizmente, para os judeus ortodoxos, não vale absolutamente nada. Jesus, para eles, é um profeta que morreu apenas como um exemplo de mártir, como foi João Batista, Eliseu, Elias e etc. O Messias ainda virá. Eles têm essa perspectiva. Certo? Na aula de Deus a gente tem até um judeu na classe, um judeu assim de Brasil, que é Fernando Perex. Ele fala muita coisa sobre o judaísmo. A gente até recebeu dele mesmo uma proposta para assistir uma aula de cultura judaica. Tudo sobre judaísmo. Certo? Ele é do São Paulo, a gente vai ter essa aula para quem quiser participar pelo vídeo. Certo? Através de videoconferência. Então vamos falar. Jesus, ele era absolutamente humano. A gente falou isso. Para aqueles que não creem na humanidade de Jesus. Porque a gente não podemos apenas crer na humanidade de Jesus e
descartar a sua divindade. A gente não pode crer na sua divindade e descartar a sua humanidade, tá certo? O ser humano, tá certo? Ele é constituído, alguns acreditam que o ser humano, tá certo? É feito atômicos, ok? Composto de corpo, alma e espírito. Todo o Antigo Testamento ele é dicotômico, certo? A gente vê isso na aula de antropologia teológica. Todo o Antigo Testamento ele é dicotômico. Quando a Bíblia fala de alma e espírito, fala apenas por opção. Você nunca vai ver no Novo Testamento nenhum personagem, tá certo? Do período neotestamentário falar a minha alma e meu espírito, o meu espírito ou minha alma. Eles falam o espírito ou fala alma. Ora, Jesus disse: o meu espírito está triste, a minha alma está angustiada, mas você nunca vai ver ele falar alma e espírito, porque dentro da perspectiva veterotestamentária, o homem é dicotômico, porque dentro da perspectiva veterotestamentária, alma e espírito é a mesma coisa. Pastor, como é que pode alma e espírito ser a mesma coisa? É só você analisar o relato do Gênesis. O homem está lá, foi feito do pó da terra, Deus vai soprar dentro dele o quê? Ruach, espírito. Na proporção que o espírito é entronizado, aparece o quê? O que é que aparece? A alma. Quantos elementos foi soprado no homem? Um ou dois? Não. Não. Apenas um. Ruach. Ou pneuma, se fosse língua mesmo. Tá certo? Deus sopra aquilo que estava dentro dele, no homem. E automaticamente, quando o espírito é entronizado na matéria, o homem passa a ser alma. Mas se o espírito era apenas o barro. É por isso que a Bíblia diz: olha, a matéria volta para onde? Para o pó. E o espírito? Volta para onde? Para Deus. Então eu pergunto: e a alma? O que é que a Bíblia fala dela? A alma. A Bíblia não fala da alma. A Bíblia fala da matéria e do espírito. Entendeu? Então, dentro da perspectiva, a gente vai falar sobre isso na aula de antropologia, para dar alguns pensamentos aí. Ok? Então vamos lá. Exemplo, só para a gente passar isso aqui, para a gente voltar para o parâmetro, certo? O homem é absolutamente humano. Jesus também é absolutamente humano. Jesus, ele tinha um corpo humano. Ok? Está lá, referência. Mateus 26:12. Você tem um corpo humano? Tem. Jesus tinha um corpo humano? Também tem. Jesus tinha uma alma humana. Mateus 26:38. Você tem uma alma humana? Ele também tinha. Ok? Jesus, ele tinha um espírito humano. Você também tem. Então, todos os elementos que fazem parte da constituição humana, Jesus tinha. Ok? Então, a gente não podemos descartar a possibilidade da humanidade. Alguém perguntou hoje na classe, e disse: mas professor, Paulo disse em Filipenses capítulo 2, versículo número 7, que Jesus, ele sendo Deus, não supôs ser igual a Deus, mas admirou-se a si mesmo na forma de homem. Ele deixou a sua glória? Não. Ele deixou de ser Deus? Não. Ele é homem, ele é Deus, dentro da perspectiva bibliocêntrica histórica. Homem e Deus. Paulo disse que ele era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ok? Quando a gente diz que ele aniquilou-se a si mesmo, na matéria de cristologia, a gente chama isso aí de quinose. O que é quinose? A quinose é o esvaziamento. Eu até dei um exemplo aqui, semana passada, do pneu de uma moto, de uma bicicleta. Você está com um pneu de uma moto, de uma bicicleta. Se você resolver esvaziar dentro, vai ficar ou não? Sim ou não? Vai. O ar só vai sair se você resolver murchar completamente, aí não vai ficar nenhum ar. A Bíblia diz que Jesus se esvaziou. Entendeu? Precisa entender. Ele se esvaziou. Ele não deixou